parte do versículo 6 da palavra do Senhor. Que nós possamos prestar atenção esta noite na palavra do Senhor, meu amado, nada de mundo, mas o Senhor tem me levado, me direcionado para o outro lado. Então você preste atenção na palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim: a palavra de Deus, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Procura viver comigo depressa, porque Deus me desamparou, amando o presente do século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trago contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tito a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carmo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém? Podem tomar o seu assento. Aleluia. Meus amados irmãos, estamos para ministrar a palavra do Senhor, que o Senhor tem colocado no nosso coração esta noite. Eu posso até colocar o título dentro da palavra, através que nós podemos enxergar, olhar com os nossos olhos, os acontecimentos nesses últimos dias na igreja do Senhor. É notório perante os olhos de cada um, é notório perante a cada um que congrega dentro da casa do Senhor, que nós estamos vivendo dias em que as igrejas estão se esvaziando. Nós estamos vivendo dias em que muitas das pessoas têm deixado de chamar o Senhor e têm saído fora. Outras pessoas têm ido para outros lugares. E o Senhor coloca no meu coração um título dessa palavra. E o título que eu quero dizer é: não abandone o barco, a tempestade vai passar. É debaixo desse tema que eu quero pregar essa noite. Não é o barco, não é o Jesus na polpa do barco, não é a passagem onde ele acalma a tempestade. Esse barco que eu falo é a igreja do Senhor. Esse barco que eu vou trago essa noite é aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. É o barco que você está na sua vida. E você não pode deixar esse barco. Você não pode abandonar esse barco. Porque a tempestade ela vai passar e o Senhor vai trazer a vitória. Aleluia. Eu sei, meus amados, antes de entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu preciso antes fazer uma introdução dessa palavra, para que nós tenhamos a entender melhor ainda o que o Senhor tem em nós. Nós vemos aqui, meus amados, que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, escrevendo para Timóteo, acerca de que ele combateu o bom combate, de que ele correu a carreira a qual ele abraçou e de que ele guardou a fé. Se nós, meus amados, voltar um pouco antes, esse acontecimento, ele foi cerca de 67 depois de Cristo. Mas eu quero voltar um pouco atrás, para que nós possamos compreender, cerca de 64 depois de Cristo. A palavra do Senhor nos escreve que o imperador Nero, ele, meus amados irmãos, ficou muito rico, com a vontade de escrever um poema épico, um poema traumatizante. Ele coloca fogo na cidade de Roma. Ele colocando aquele fogo, ele queria observar as chamas incendiando Roma e ele queria escrever um poema muito bonito. Mas ele não foi bem aventurado na sua ideia. Diz, meus amados irmãos, que 4 quarteirões da cidade de Roma ela incendiou e muitos dos que moravam lá ficaram sem casa, ficaram desabrigados. Aquele plano de Nero, aquele homem inconsequente, que queria escrever um poema, não dá certo o que ele faz, diz a palavra do Senhor, que ele paralisou o livro vazio da sua mente, ele agora bota a culpa naqueles cristãos que tinham em Roma. Nesse período, o apóstolo Paulo, o apóstolo das questões modernas, ele não estava mais em Roma, ele havia ido para outros lugares pregar o Evangelho. E diz a palavra do Senhor que muitos daqueles cristãos que estavam em Roma são agora, meus amados irmãos, colocados dentro
sabedoria sobre o lugar. E o apóstolo Paulo vai habitar na primeira casa que ele teve, aonde no outro tempo ele tinha uma congregação naquele lugar. Ele agora é visto por muitas pessoas como um malfeitor, alguém que hesitou colocar o povo em Roma, e ele agora começa a sentir um abandono. Diz a palavra do Senhor, e por causa disso, como muitos que estavam com ele o abandonam. E Lucas começa a estar com ele. O apóstolo Paulo começa a sentir agora a dor da revelação, ele começa a sentir agora todo o peso da solidão, ele começa a sentir agora o abandono daqueles que outrora estavam com ele, daqueles que outro tempo o apoiavam, daqueles que diziam que era o seu amigo, ele agora começa a sentir a solidão. E diz a palavra do Senhor que ele vai a julgamento na corte imperial. Naquele momento, meus amados irmãos, o imperador Nero não estava mais lá, ele estava se disfarçando de um comediante andando na cidade de Roma. E diz a palavra do Senhor que ele deixa ele no seu lugar, um outro perfeito. Mas quando ele vai à corte, meus amados, ele pede para fazer a sua própria defesa. E a palavra de Deus diz que ele vai bem e é aliado àquele julgamento. Mas agora, meus amados, no ano de 64, essa passagem suíça, essa prisão, essa luta na vida de Paulo,